Continuando agora na outra parte, onde que Jesus fala em Mateus 21, a partir do verso 42. Depois dele ter falado dos lavradores maus, da vinicultura, agora ele vai falar de um outro exemplo, da construção civil. Então ele diz assim: então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando, e por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam um profeta. Então, irmãos, na vez anterior eu falei da parábola dos lavradores maus. Em seguida, Jesus dá outro exemplo, a de uma construção civil, que é a pedra principal, que é a pedra angular de uma construção civil. Ela foi rejeitada pelos construtores, dizendo que eles eram os construtores do edifício de Deus. Veja, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, como diz lá 1 Coríntios capítulo 3, Paulo falando a esse respeito. E nós que trabalhamos nessa obra somos aqueles lavradores e somos aqueles pedreiros que edificam o templo de Deus. Então eu trouxe aqui um exemplo da construção civil, o que o Senhor está usando, que é o levantamento de paredes, né? Tem várias etapas da construção civil, só que Jesus usou aqui um exemplo do Salmo 118, versos 22 e 23. Você vai ver que a referência que Jesus está falando aqui no verso 42 de Mateus 21 é essa. Nunca lestes isto nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, que é a pedra angular, tornou-se a principal. Essa é a principal pedra de uma construção, porque uma construção, você primeiro precisa prumar a pedra de canto, a pedra que faz o ângulo reto de uma parede. Lembra, uma construção civil é feita de paredes. E primeiro se coloca a pedra angular, que é a pedra de canto, tá vendo? Aqui você vai usar o prumo de pedreiro, eu trouxe um prumo aqui, e você então coloca o prumo de um lado e de outro do canto, prumando assim o tijolo ou a pedra. Ela estando prumado, a parede vai ficar retinha. Se você não prumar a parede, o que vai acontecer? Se você olhar só na vista, ela vai ficar embarrigada, porque a vista ela não consegue colocar o tijolo retinho, prumado. Você tem que usar o prumo para que a parede seja levantada bem retinha. Quando vier o pavimento de cima, ela estando reta, todo o esforço que o pavimento e a própria parede faz será retinho e irá para o alicerce embaixo da terra. Então, a construção vai ficar firme. Se você não usar o prumo e usar só a vista, o que vai acontecer? A construção vai ficar curvada, vai ficar embarrigada. Então o esforço não será todo transferido para baixo. Parte dele será feito na parte da barriga aqui. E o que vai acontecer? A parede vai se romper e toda a construção virá abaixo. E quem estiver debaixo dela, você já viu o que vai acontecer. Você imaginou você estar num prédio, o prédio ruir, vier abaixo, como já aconteceu em muitas construções, porque o alicerce não foi bem feito. Então, você tem que construir prumada, com a parede prumada. Você tem que usar o prumo de pedreiro para que a parede seja retinha.
E o que o Senhor está usando aqui é esse termo. Eles construíam as construções já naquela época desta maneira. E eles haviam rejeitado a pedra principal, é isso que o Senhor está falando. Os construtores haviam rejeitado a pedra de esquina, que é a principal numa construção. Então aquela construção vai ruir. É isso que está falando o verso 44. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja, este é um exemplo da construção civil. O que quer dizer? Eu preciso saber agora o significado profético, simbólico disto. Primeiro, a pedra, todos sabem que se refere a Jesus, mas se você não souber o que significa, isso de nada vai adiantar. Você vai ser como aqueles fariseus, não vai entender. Você precisa entender o significado. Ora, a pedra principal é a revelação. É isso que quer dizer. Jesus traz a revelação ao meu espírito. A partir do momento que eu me uno a Ele, Ele é o cabeça da igreja. Veja, assim como o tijolo aqui de esquina é o cabeça da construção. Se você notar aqui, tem um fio, né? Tem um fio aqui, ele é preto, né? Não dá para perceber muito, porque o fundo da parede é marrom. Então tem um fio que está mostrando a linha. Você coloca o tijolo e estende a linha até a esquina, a outra esquina da outra parede. E assim toda a parede é assentada prumada. Eu só prumo os tijolos do canto, das esquinas, onde que faz o ângulo de 90 graus. E as outras, os outros tijolos são assentados naquela linha onde que eu coloquei outro tijolo de esquina. É assim que os pedreiros fazem e a casa é levantada prumada. Muito bem. Então, se eu não tiver revelação, eu estou edificando o edifício sobre um fundamento fraco, um fundamento não prumado, e ele vai cair. Se nós não tivermos revelação, não podemos edificar a casa do Senhor. Assim como eu falei do simbolismo dos lavradores maus. Aquilo que eles fizeram, por exemplo, eu dei um exemplo de um pastor que havia matado o seu próprio irmão com a palavra da sua boca. Por quê? Porque aquele irmão mostrou que a palavra que aquele pastor pregava era uma palavra de conhecimento humano. E ele havia recebido uma revelação. Ele foi falar e aquele homem não recebeu aquela palavra e ele destruiu aquela pessoa, destruiu espiritualmente aquela pessoa. Foi isso que ele fez. E nós temos que tomar esse cuidado, como que eu dei o exemplo da parábola dos lavradores maus, a mesma forma ele está usando aqui a construção civil. E o que quer dizer? Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Quando o Senhor passou a me revelar estas coisas, eu ficava maravilhado com a doutrina do Senhor. Falei, então é isso que quer dizer? Eu não sabia. Eu tinha lido nas Escrituras várias vezes e não entendia a parábola, achava que tinha entendido, mas na realidade não tinha entendido. Quando o Espírito começou a me revelar estas coisas, então eu passei a entender. E eu ficava maravilhado, eu ficava horas maravilhado com o ensino do Senhor. Então é isso que ele está dizendo no verso 42 de Mateus 21, veja. Então Jesus lhes inquiriu, nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a principal, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Outras versões dizem, maravilhoso aos nossos olhos, aos olhos do nosso homem interior. É isto. E eu ficava maravilhado com a doutrina do Senhor, com esse ensino. Então é isto que quer dizer. Ele ia me ensinando a metáfora da construção civil, o que estava querendo dizer e como isto era maravilhoso entender estas coisas. Eles haviam rejeitado, por isso eles tropeçaram na pedra de tropeço.
porque eles não creram no Senhor. Crer no Senhor é crer neste ensino que o Espírito traz. Eles não tinham o Espírito de Deus em seu coração. Muitos crentes pensam que, porque nasceram de novo e falam línguas estranhas, ele tem o Espírito Santo morando deles, mas não é bem assim. O Espírito Santo é o que traz a revelação. Lembra que lá em Provérbios capítulo 1, versos 23, o Senhor diz assim: arrependei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós copiosamente o meu espírito, e fareis conhecer as minhas palavras. O Espírito Santo faz em nós com que rios de água viva fluam do nosso interior. Esses rios de água viva são o conhecimento que o Senhor nos dá da sua palavra. É a revelação que ele nos traz. E aí, então, eu posso descedentar todo o povo. É isso que Jesus está falando lá em João 7, quando ele foi diante do templo e falou: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque como está escrito na Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. No capítulo 4, quando ele fala à mulher samaritana, ele diz assim, que aquele que crê nele será como a água viva de um poço a jorrar para a vida eterna. Ele vai receber água viva no seu interior, que jorra para a vida eterna. A vida eterna é esse conhecimento que o Senhor traz no nosso interior, fluindo como vida para nós. É disto que o Senhor fala nestas duas parábolas, a da agricultura e a da construção civil. Nós vemos lá em 1 Coríntios 3, como que eu falei, Paulo falando a respeito disso. Vamos ver aqui, capítulo 3. A partir do verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus quem realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que Paulo usou justamente esses dois exemplos, lavoura e edifício. Os dois exemplos que Jesus usou, lavoura e edifício, a construção civil. Veja que os dois estavam no mesmo espírito, usando as mesmas linguagens. E aí ele continua, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu como prudente construtor lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem em cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O que o Senhor está dizendo? Que aquele que construir com metais preciosos como ouro, prata e pedras preciosas, receberá galardão. Aquele que constrói com madeira, feno ou palha, ele será provado pelo fogo. O fogo vai queimar esse material, mas ele será salvo. Como está aqui no verso 15, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ele não terá galardão. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja, como lá, os lavradores maus, depois que o Senhor voltar, vai destruir os lavradores maus. Assim, os construtores maus também serão destruídos. Aquele que destrói o templo de Deus é aquilo que você faz com a sua palavra, com a sua boca. Se você usar como espada que mata os que ouvem a palavra de Deus, você também será destruído. Lembra que nós falamos da espada
da boca da pessoa, aquele que confere com a espada também, com a espada será ferido, ele será morto. Amém? Tenha um bom dia, em nome de Jesus.